How? O preconceito é uma coisa natural. Ei, calma, calma, calma. Antes que você jogue algumas pedras aí em mim, eu estou dizendo que é natural, não que é legal, tá? O preconceito é uma espécie de defesa natural do nosso organismo, tá? Antes vamos ver exatamente o que é o pré-conceito, né? Pré-conceito, então é um conceito gerado antecipadamente, né? Então, por exemplo, quando você, a partir de uma característica só, ou um pequeno grupo de características, por exemplo, né, pode avaliar ou julgar, né, todo o comportamento de uma pessoa. Então, um exemplo mais clássico que a gente conhece, né, o preconceito racial, por exemplo, é você achar que sabe qual vai ser o comportamento de uma pessoa só pela cor da pele dela, tá? E isso a gente, óbvio, sabe que não funciona, não é real, né? É um julgamento que diminui a pessoa por uma característica que não tem nada a ver com o que ela está sendo julgada. Tá, então onde é que fica a origem desse instinto preconceito, né? Qual é o sentido dele para a nossa sobrevivência, né? Por que ele se desenvolveu nos nossos genes, né? O sentido do preconceito é você se adiantar a perigos. Lembra que pré é antes, né? Então você quer, nossa mente, né, para se proteger de possíveis perigos, tenta, através da identificação de alguns padrões, né, você já tende a querer se afastar, né, a gerar aquela sensação, aquela vontade de se defender ou de se afastar, né, de atacar ou se afastar de um certo perigo, né, baseado em uma coisa simples. Então, por exemplo, você está andando lá na savana africana com a sua lançazinha lá, só de tanga, e de repente você vê um animal grande, né, com os dentes enormes, uma boca desse tamanho, né, 3, 4 vezes o seu peso, e aquilo já te deixa meio, opa, peraí, meio assustado de alguma forma, né? E aí a sua tendência vai ser querer, ou, pô, melhor eu sair daqui, né, de fininho, para que ele não me veja, ou de repente, se eu quero caçar, eu acho que ele é um perigo em potencial para minha tribo, então vou juntar o pessoal todo para tentar atacar ele, para aniquilar de vez aquela ameaça, né? Não são duas reações que eu posso ter, mas eu não é baseado em nenhuma experiência, né? Eu simplesmente estou julgando porque eu estou vendo que ele tem um dente grande e é grande e forte, ele poderia ser um risco, né? Então, para eu não ter que ir lá conferir se ele é um animal bonzinho ou não, né? Esse preconceito, né, para que eu proteja a minha vida, ele me deixa afastado e faz com que eu julgue ele de longe, né? Basicamente é isso. A mesma coisa acontece com a cobra, por exemplo, né? A gente sabe que tem gente que anda com cobra enrolada no pescoço, né? E tem gente que abraça leão, né? Ou seja, nem toda cobra, nem todo leão matam qualquer pessoa, né? Mas não é bom arriscar muito, né? Essa é a questão. Então, o mesmo tipo de instinto que tenta te preservar de um perigo, né? Te deixando longe dele ou querendo destruí-lo, de um animal possivelmente perigoso ou alguma situação, sei lá, um abismo, coisa do tipo, né? Esse preconceito, essa coisa de você já julgar de longe, já se adiantar, já te deixar preparado para uma situação que possa arriscar a sua vida, tá? E lembrando que nossos instintos, eles não são para ser legais, eles não são para a gente viver bem e plenamente. Nossos instintos são feitos para a sobrevivência e ponto final, beleza? Show. Então, como é que isso acontece também, né? Dentro dos nossos genes, né? Primeiro, existem preconceitos já que estão enraizados, né, na nossa genética, digamos assim, né? Então existem
Como, por exemplo, você vê um animal muito maior do que você, cheio de dentes, cheio de garras, né? Tem coisas que são muito óbvias para o nosso corpo que tem um perigo ali, né? Porém, né, a gente também tem essa junção com as nossas experiências de vida. Então, por exemplo, digamos que você está andando lá e você costuma cruzar com diferentes passarinhos. Aí você cruza com um passarinho azul. O passarinho azul não faz nada, pula de um lado para o outro, vai lá, faz as coisinhas dele. Se você chegar perto, ele voa para longe, ou ele vai e pousa na sua mão, né, canta a musiquinha dele, beleza. Uma vez você está andando e vem um passarinho vermelho. Esse passarinho vermelho é meio brabo, ele vem e dá um rasante em você, tenta te bicar, né? E você, opa, esse aí é perigoso, né? E você se afasta, se salva. De repente isso acontece mais uma outra vez, ou uma outra. Às vezes o comportamento desse pássaro é te atacar quando você invade o território dele, ele acha que você é um predador, né? E aí sucessivas vezes isso acontece e você acaba associando o passarinho vermelho a essa agressividade. Então, né, quando você vê um passarinho vermelho de longe, você não vai querer chegar perto para conferir, vamos ver se esse passarinho vermelho é legal ou não. A sua tendência já é querer ficar longe dele, né, para não se arriscar. E aí o que pode acontecer? Né? Você tem um filho, e você está levando esse filho pela mão, no colo, etc. Quando você avista o passarinho vermelho, você já tem aquelas reações de luta ou fuga, né? Você contrai a musculatura, se afasta, né? Mesmo que você não diga nada, a criança ela vai perceber a sua reação de desconforto com a presença daquele passarinho vermelho, e aí ela vai começar a absorver esse comportamento também. A gente vê que as crianças principalmente absorvem, todo mundo, né? Mas as crianças principalmente absorvem muito por observação e repetição, né? A gente vê que até os filhos têm uma postura parecida com a dos pais, caminham parecido com os pais, então é tudo por observação. Tá? E além disso, óbvio, o pai da criança pode chegar e falar, ó, não se aproxima do passarinho vermelho porque já aconteceu comigo no passado, esses passarinhos vermelhos são perigosos, né? Então isso já vai gerando uma espécie de preparo que é um preconceito, né? Você está gerando um conceito baseado simplesmente na cor da pena do passarinho, no tipo, na genética dele, certo? Aí o que acontece? Isso se aplica também ao ser humano, né? Quando você repetidas vezes passa por experiências que são desconfortáveis de alguma forma, agressivas, te põem em risco de alguma forma, principalmente, né, mas assim, todo tipo de experiência, mas principalmente as mais importantes são as que te colocam em risco de alguma forma, né? E existe alguma característica que se repete muitas vezes, um formato de rosto, uma forma de se vestir, a cor da pele, a língua que fala, né, e etc. O lugar, o país de onde veio. Então, se isso se repete sucessivas vezes, a tendência é que isso gere um preconceito, um bloco de preconceito, né? Porque o seu instinto quer se preservar daquele bloco ali, não quer mais arriscar conhecer mais de perto, tá? Só que a gente sabe que isso é totalmente disfuncional, porque as pessoas, elas são diferentes, tá? E não quer dizer que porque a pessoa veio do país tal, veio do estado tal, ela vai se comportar daquela forma. Ela tem a cor da pele tal, ela tem tal altura ou formato de rosto, etc, né? Todo tipo de característica, não quer dizer que ela vai ter o mesmo comportamento que você acha que ela vai ter, tá? Então, assim, é uma coisa disfuncional. Ou seja, como a gente consegue lidar com isso? Né? Agora a parte prática. Né? O que a gente faz com isso? Eu já sei que é uma coisa que entranha a nossa mente, os nossos genes, né, de uma forma muito forte. Tá? E como é que a gente pode fazer para evitar que isso nos torne pessoas injustas, né? E comece a julgar os outros, né, com preconceito, tá? O primeiro passo é justamente você não julgar o preconceito do outro, tá? Porque se você agora sabe que é uma coisa
que impregna a biologia, né, do ser humano, né, fica mais fácil você compreender, entender que, cara, todo mundo tem os seus preconceitos para todos os tipos de coisa, né? Isso é uma coisa que é uma característica da mente, tá? E eu não posso mudar aquela pessoa, mudar a cabeça daquela pessoa só porque eu não acho aquela característica legal. Então a primeira coisa é aceitar o preconceito das pessoas, né? Não estou dizendo para bater palma, para influenciar, nada disso, mas para entender que é um processo natural, tá? Então entender que o outro tem preconceito e por que também, quando você aponta um dedo para frente, né? Tem 3 apontados para você. O preconceito, ele é uma forma de julgamento. Se você julga aquele que tem preconceito, né? Você mesmo já está julgando. Então você está fortalecendo o seu julgador, o seu julgamento, né? E aí você mesmo está se tornando mais preconceituoso, tá? Você tem um preconceito contra quem tem preconceito. Então é um preconceito, certo? Vamos lá. Próximo passo é manter a mente presente, atenta, consciente, presente, para você poder realmente avaliar as situações conscientemente, né? Não deixar sua mente automática, robô, funcionar. Quer dizer, ela está o tempo todo funcionando, mas não deixar ela tomar o comando. Não desligar, né, a sua consciência, a sua presença, né, e sim estar com a mente presente e procurar uma racionalidade e uma clareza nas coisas que você faz e nas avaliações que você faz, né? Evitar sempre de julgar, apontar o dedo, mas é importante você avaliar as coisas, tá? Então sempre estar presente, parar, pensar, refletir, e aí você vai aos poucos, né, entendendo isso. Próximo passo é compreender a origem histórica, socioeconômica que levou a essa situação. Se às vezes um grupo socioeconômico, né, uma etnia específica, ela teve uma certa desvantagem ao longo da história, isso vai esclarecer por que de tal comportamento ou outro comportamento. Então isso te ajuda a entender melhor a situação e a não apontar o dedo, né, com preconceito, né? Você entender que tudo é uma questão de ações e consequências ao longo do tempo. E o quarto item, que é muito importante para a nossa defesa, tá? Para você não ser uma pessoa também ingênua e acabar se colocando em situações perigosas, é você aprender sobre linguagem corporal. Por quê? A linguagem corporal, ela mostra qual é a intenção da pessoa naquele momento. Ela também é algo instintivo, né? E os movimentos do corpo, a forma como a pessoa caminha, se ela caminha ereta, se ela balança o ombro, se ela baixa a cabeça, se ela a postura é curvada, se ela é para trás, se ela te olha de cima para baixo, assim, se ela mostra as mãos, se ela bota as mãos para trás, né? Então, todo esse tipo de movimento relativamente instintivo, eles te dão indicações de qual é a intenção daquela pessoa, do que está passando na mente ali, mesmo que ela esteja falando algo diferente. Então a linguagem corporal, aprender a ler a linguagem corporal é muito importante para você poder se defender sem o preconceito. Você simplesmente vai estar avaliando o que o corpo daquela pessoa está indicando, está dizendo, né? Se a pessoa anda com os braços afastados, com a mão fechada, com a sobrancelha em forma de seta, né? Você tem uma indicação de que aquela pessoa está nervosa, está querendo, está com raiva de alguma coisa, né? Se a pessoa está, né, com a sobrancelha para cima, está preocupada, né, encolhe os ombros, né, anda, né, dessa forma, ela está dizendo outra coisa. Então esse é um passo muito importante para você entender e ao invés de julgar a pessoa por uma aparência, por um grupo étnico, por o que quer que seja, você pode avaliar o que exatamente naquele momento, não de uma forma geral, mas naquele momento, qual é a intenção daquela pessoa e pode talvez prever um pouco melhor o possível comportamento dela. Show? Então, dicas práticas aí. Valeu, até a próxima!